Meus irmãos, boa noite. Tão fraquinho. Meus irmãos, boa noite. Agora sim, está mais animado, mais alegre. Prazer estar com os irmãos aqui. Sejam todos bem-vindos para nós cultuarmos ao Senhor. Certamente alguns irmãos estão a caminho ainda, mas já estamos no nosso horário combinado. Vamos dar início a este culto nesta noite. E antes de mais nada, vamos orar ao Senhor, invocando a presença dEle para conosco aqui durante este momento. Vou pedir ao presbítero Eli, por gentileza, ore em alta voz neste momento. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, por favor, no livro de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, nós vamos ler a partir do verso 33. Nós vamos fazer uma leitura responsiva do verso 33 até o verso 55. Mateus 27, do verso 33 até o verso 55, de maneira responsiva. Então, vou iniciar. E, chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias.
Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem. Amém, irmãos? Aqui nós temos a narrativa dos últimos momentos de Jesus, que foi crucificado em nosso lugar, e esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje, porque ele foi crucificado no nosso lugar e pagou o preço do pecado em nosso lugar. Amém? Nós vamos agora louvar ao Senhor. Convido os irmãos que vão nos conduzir neste momento. Lembrando que, enquanto os irmãos estão se ajustando, nós temos ali atrás o nosso gasofilácio. Então, se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, coloque lá, ou na entrada ou na saída. Nós não estamos fazendo aqui na frente para evitar aglomerações de fato, tá bom? Então, irmãos, por gentileza, vamos cantar. Vamos louvar a Deus com o hino 289, Quem irá? Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Ó, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Ide ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos de Deus, avante sempre andai. Crentes em Cristo, e as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Ide ao mundo anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Ó Deus, apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão, e em coro santo, excelso, jubiloso, eternamente em glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Ide ao mundo anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Peço aos irmãos que puderem, fiquem de pé para cantarmos o cântico Majestade do Senhor. Quem na concha das mãos mediu as águas, e com a palma das mãos mediu
diante da sua grandeza. Nada é semelhante ao Senhor, Rei dos exércitos. Ele pôs as estrelas nos céus, todas contadas, e pelo nome chamou todos os seus. Quem perdoa o mais vil pecador e sara as suas feridas. Nada é semelhante ao Senhor, Rei dos exércitos. Rei poderoso, Rei poderoso, grande Deus, Tu és majestoso, Rei majestoso, Santo Deus. Toda a terra irá proclamar sua glória, amor e poder. Força e formosura estão diante de ti. mais uma vez, Rei poderoso, Rei poderoso, grande Deus. Rei majestoso, Santo Deus. Toda a terra irá proclamar sua glória, amor e poder. Força e formosura estão diante de ti. Quem na concha das mãos mediu as águas e com a palma das mãos mediu os céus. Pôs as estrelas dos céus, todas contadas, e pelo nome chamou todos os seus. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheios de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. somos igreja, Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando, curando e abençoando.
procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheios de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. suas vozes são dos teus pés. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, Curando e curando e abençoando. abençoando. Somos tua boca. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor com mais o cântico Sala do Trono. O Espírito de Deus está aqui, Faça desse cântico a sua oração nesse momento. operando em nossos corações, Trazendo vida e poder. Trazendo sua vida e poder, Ministrando sua graça e amor. ministrando sua graça e
cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes tu cura, Senhor. Os enfermos e doentes são sarados, Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus, Pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória, Senhor. tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me, Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. pra te adorar. Pra te adorar, Senhor, Pra te adorar. pra te adorar, Senhor. Amém. Igreja pode se assentar. Amém, meus irmãos. Graças ao Senhor Deus por isto. Nós vamos agora ter a mensagem, mas antes disso, só lembrar os irmãos, nesta próxima quarta-feira, nós retornaremos ao culto de oração, que estava até então suspenso, tá? Então, nessa quarta já estaremos retornando. Então, venha, participe do culto. Eu tenho aula à noite, por isso eu não consigo estar aqui com os irmãos, mas todos aqueles que podem vir, por favor, venham orar na quarta-feira, onde estaremos aí retornando isso. E à medida que o tempo vai passando, irmãos, nós vamos retornando às demais atividades, né? Esperamos em Deus em breve retornar já à escola bíblica, né? Quem sabe retornar à naturalidade do culto, né? Mas cada coisa no seu momento certo, né? Aproveito também para informar aos irmãos, ontem a Comissão Executiva do Presbitério esteve reunida, então as atividades do Presbitério, pastor Luiz, o pastor ainda não está sabendo, né? Todas elas foram transformadas tudo para online, então não vai ter nenhuma atividade do Presbitério agendada, né, nas nossas igrejas. E a próxima é justamente sábado, né, o que seria o culto de missões lá na igreja do Coroado Terceiro. O presbitério vai realizar uma live alusiva a isto, para que possam todas as igrejas participarem, né, e estarem juntas lá, mas não iremos, enquanto presbitério, estarmos juntos até o fim do ano, tá? Foi a decisão, acho que sábia, do presbitério quanto a isso ontem, tá bom? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar neste momento, orar pelo pastor Heleno, que vai nos trazer a mensagem nessa noite. Senhor Deus bendito, mais uma vez, muito obrigado, Deus.
Aceita os nossos louvores, ó Pai, mesmo saindo de lábios impuros, ó Pai, mas nós queremos te adorar sempre, sempre, Senhor. Agora queremos ouvir a tua mensagem. Pai, fala conosco nesta noite. Usa a tua palavra revelada a nós para falar poderosamente com cada um de nós nesta noite. Usa teu servo, pastor Heleno, como instrumento desta bênção, Pai. É isto o nosso pedido. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor Heleno. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor e dizer da minha alegria de estar mais uma vez aqui com os irmãos, reunidos para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Vocês viram que nós estamos lá em Lucas 23. Lucas 23. Vamos ler apenas do versículo 27 ao 32. Jesus rumo ao Calvário. Jesus rumo ao Calvário. Vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. O presbítero André já fez uma leitura sobre os últimos momentos do Senhor aqui na terra, no Calvário. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dará bem-aventuradas, versículo 29, porque dias virão em que se dará bem-aventuradas as estrelas que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros cobri-nos, porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com ele. Pai, nós queremos agradecer-te neste momento pela bênção de estarmos juntos, reunidos para adorar-te na beleza da tua santidade. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Antes de falarmos um pouquinho com os amados, nós queremos, nesta noite também, parabenizar os nossos presbíteros. Ontem foi comemorado o dia do presbítero, né? E Deus tem nos agraciado com bons presbíteros, tanto os que estão em disponibilidade, como os que estão em atividade. Nossos presbíteros deram conta do recado nesse período em que não podíamos nos reunir. Eles assumiram o comando, juntamente com o pastor Aloísio, e deram assistência espiritual para a igreja do Senhor. Então, nós queremos dar graças a Deus pelos nossos presbíteros que estão na ativa, presbítero Euler, presbítero André, o Eli do Filho, e os demais presbíteros em disponibilidade também que estão. Nós somos muito abençoados com esses irmãos. Eles pastorearam a igreja muito bem. Eu mesmo fui muito edificado com as mensagens, com os estudos bíblicos que eles trouxeram, de grande edificação para a minha vida.
E então nós vamos orar nesse momento também. Assisti hoje na escola dominical uma boa exposição do presbítero André e também uma homenagem da UCP, que também fez aos presbíteros, muito bonita, parabéns à UCP. E eu sei que se fosse em atividades normais, aqui estaria a nossa SAF, o Mocidade, o PH, todo mundo prestando homenagem aos nossos presbíteros. Então nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por eles. Pai de eterna graça, nós te louvamos pelas vidas dos nossos queridos presbíteros, que com amor se empenharam de assistir à igreja nesse período que estávamos o templo fechado. Eles assumiram juntamente com o pastor e te damos graças pelas vidas deles. Continua usando esses irmãos na tua obra, pastoreando esta igreja, edificando esta igreja. Com gratidão oramos no nome do Senhor Jesus, a quem prestamos toda a honra e glória, hoje e sempre. Amém. Também agradeço os nossos diáconos que têm prestado um serviço tão abençoado. Ontem, juntamente com a minha esposa, estiveram aqui. Vocês estão olhando que agora está tudo retinho ali, olha. Está bonito, né? Estava trocado assim, meio confuso e eles vieram e fizeram esse trabalho. Eu agradeço muito ao nosso irmão João, o Cássio, que estiveram aqui juntamente com a minha esposa e graças a Deus arrumaram. Agora está bonitinho ali, tudo arrumadinho. E a casa de Deus tem que ser assim, amado, bem bonita, zelosa, para a honra e glória do Senhor. Os irmãos estão vendo que hoje seria dedicada ao culto de missões. Toda a Bíblia é missões. E ontem que eu estava tão desapercebido com as coisas, que não é missões, mas eu fiquei muito desejoso de estar no Calvário. E eu gostaria de convidar os irmãos todos a irmos ao Calvário. Até o tema da nossa meditação hoje, é por isso que as leituras foram feitas, o que você mais grava na sua mente quando pensa no Calvário? O que é que mais chama a sua atenção no Calvário, nos momentos finais da igreja, da Jesus, em que ele cumpria a missão designada pelo Pai, embaixo de sofrimento, de humilhação, de dor, mas ele foi até o fim, cumpriu com fidelidade a missão. E hoje, quando a gente abre a televisão, o assunto é Covid-19 ou então coronavírus, né? E o assunto do tempo, esse vírus que tem matado, tem destruído tanta gente no mundo. No nosso país era quase impossível a gente imaginar, com mais de 93 mil mortos. E eu, na minha reunião de oração que eu tenho tido com a minha esposa, eu sempre faço, meu Deus, abençoa esses lares. 93 mil lares chorando a morte dos seus entes queridos. E o assunto hoje no rádio é esse. O assunto na televisão é isso. A gente eu sei que a cabeça girando. Eu digo, seria hora, o momento de sairmos um pouco desse clima, desse assunto e mergulhar um pouco no Calvário. Porque o Covid, devemos obedecer o que a ciência recomenda, os médicos recomendam, e devemos ter cuidado. Mas esse vírus, ele atinge apenas o corpo, a matéria. Depois que há pessoas que são curados, mas os que morrem, dali acabou. Ele morreu junto com a pessoa e não pode mais acontecer nada daí para frente. Eu estava pensando nesse outro vírus, que é muito mais poderoso do que o Covid, que eu chamo de vírus, que é o pecado.
Esse nós também devemos estar nos policiando, porque esse, além de levar tanta gente à morte por drogas, pela violência que se abate no mundo, após a outra vida, ele também pode trazer consequências graves daqueles que rejeitaram a graça de Deus. Há informações que esse Covid começou na China. E ele não tem capacidade de atingir todos os seres humanos do planeta Terra, um pouco mais de 7 bilhões de habitantes que temos hoje. Não, uma grande parte ele acometeu no mundo. Mas o vírus do pecado, ele atingiu todos os seres humanos. E ele começou no Éden, muito mais velho do que Covid. E as consequências muito maiores, porque milhões de pessoas que já morreram foram infectados com o pecado. Os que estão vivendo hoje, todos estão infectados com o pecado. Os que irão nascer até a segunda vinda de Cristo serão infectados, trazendo consequências terríveis, e que devemos sim ter cuidado com o Covid, nos policiar e fugir e obedecer, mas também temos muito cuidado com esse outro que tem trazido destruição de famílias, tem trazido destruição de jovens, de velhos, de crianças. E onde começou isso? O Covid começou na China, mas o pecado, que devemos também estarmos nos policiando, começou no Éden. Tudo por uma desobediência. Lá em Gênesis 2,16, não preciso os irmãos irem lá, que eu vou apenas lendo alguns textos, depois vamos ao Calvário. Lá em Gênesis 2,16, Deus deu esta ordem, e lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Creio que Adão e Eva viveram centenas de anos no jardim do Éden, sem conhecer o pecado, sem envelhecer, sem adoecer, sem as consequências que nós temos hoje. Mas eles não acreditaram e desobedeceram. E a Bíblia diz lá em Gênesis 3,6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore agradável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido. A mulher acreditando na mentira de Satanás. E lá em 1 João 2,16, o Espírito Santo revelou a João, lá em 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, foi o que atingiu Eva, o desejo de se comer a concupiscência dos olhos, agradável, e a soberba da vida, querendo conhecer e ser semelhante a Deus. E veio a desgraça no mundo, amados. O ser humano se entrega à depravação, e veio já com o pecado trazendo a miséria, a primeira família a sofrer as consequências, a própria família de Adão e Eva, quando Caim assassinou Abel. E daí nunca mais parou, e esse vírus tem se espalhado no mundo. Como eu disse, o coronavírus não tem poder de levar ninguém ao inferno, mas o pecado pode levar, se não houver arrependimento e se não houver a intervenção da graça de Deus. Mas aí vem uma esperança, lá Isaías, que profetizou durante 40 anos, no ano 740 a 701 a.C., ele já falava de uma esperança, lá em Isaías 9:2,
a Bíblia diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Gera uma mensagem de esperança, que Deus não deixaria a humanidade oprimida, escravizada, sofrendo as consequências terríveis do pecado. Surgiu a esperança. Isaías, já em 740, 701 a.C., já profetizava a vinda apontando para a manjedoura. E lá em Isaías 9:6, porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Já anunciando que esta criança iria nascer. E todos nós sabemos que ele nasceu numa manjedoura, porque não havia lugar para ele. Eu não sei hoje, amados, como está o nosso coração. Se apenas estamos preocupados com o coronavírus, ou se há lugar para Cristo em nosso coração no meio dessa pandemia, no meio dessa situação que assola o mundo. Será que Jesus está presente? E logo em seguida, Isaías aponta para o Calvário. Lá em Isaías 53:3, falando de Jesus, como ele seria tratado. Vocês viram na leitura que o presbítero André fez, a humilhação terrível pelos quais Jesus suportou. Era desprezado, diz lá em Isaías 53:3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Quer dizer, Jesus, apesar de curar, de fazer o bem, as pessoas o menosprezavam, mesmo no seu ministério público e o seu ministério particular. E finalmente, Isaías, no ano 740, 701, ele já aponta o Calvário. Isaías 53:7. Ele era oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. E como cordeiro, não abriu a boca. E como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, amados, já o Antigo Testamento, talvez 700 e poucos anos antes do nascimento de Cristo, já anunciava a sua vinda. E o Calvário hoje para nós é uma realidade, não é mais uma espera. E durante esses momentos eu gostaria de sermos juntamente todos conduzidos rumo ao Calvário. Nós sempre pregamos aqui, tanto eu como o pastor Luiz e outros pregadores, a gente sempre prefere aqueles estudo expositivo, pega uma mensagem alongada e expõe a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de fazer apenas alguma viagem, alguma trajetória no Calvário, porque isso é tão importante para todos nós. A primeira coisa que eu queria ver aqui, meus amados, antes da crucificação, Jesus foi preso e conduzido à presença de Pilatos, quando, naquele momento, lhes apresentaram várias acusações. Eu não sei quantos de nós aqui já sofremos alguma acusação sem culpa. Talvez até quando crianças, quantas vezes o irmão mais velho aprontava e o mais novo que pegava a culpa. Mas eu creio que em algum momento da vida fomos acusados de alguma coisa que não fizemos. E vem agora, o livro de Lucas, que é uma chuva torrencial de acusações. Eu não vou me dirigir a Lucas por causa do nosso tempo, apenas eu queria parar em 3 acusações no livro de João.
Se você pudesse ir rapidinho para o livro de João, a primeira acusação que fizeram de Jesus perante Pilatos, no livro de João, está lá em João 18:30. Diante daquilo que Pilatos não acreditava, que Jesus estava sendo entregue por inveja dos principais sacerdotes, e eles então fizeram a primeira acusação, dizendo, responderam-lhe, se este não fosse malfeitor, nós não o entregaríamos. Esta acusação é que Jesus era um malfeitor, por isso deveria morrer. Eles não se conformavam diante do que Pilatos não acreditava. Vem a segunda acusação do 19, João 19:7. Vem a segunda acusação, responderam-lhe os judeus, temos uma lei e de acordo com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Então eles achavam que Jesus deveria morrer porque ele mentia se dizendo filho de Deus. E surge a terceira acusação, João 19:12. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se solta este, não és amigo de César, porque todo aquele que se faz rei é contra César. Então, essas são as três primeiras acusações no livro de João. Acusações sem fundamentos, pois Jesus, durante todo o seu ministério público, foi sempre de fazer o bem. Curava os cegos, os paralíticos, os coxos, os leprosos, e até ressuscitando os mortos. Porém, era acusado de um malfeitor e de ser filho de Deus. Outra acusação sem cabimento. Quando você lê lá em Lucas 1:32 e 33, vem essa mensagem do anjo Gabriel a Maria, já anunciando o nascimento de Cristo. Eu gostaria que a gente lesse o 32 e 33 com os irmãos juntos. Você achou Lucas 1, 32 e 33? Vamos ler junto, mesmo bem alto, com essas máscaras que empatam um pouquinho o som, mas é um momento só, isso vai passar. Amém, amados? Vamos ler juntos. Este aleluia, o seu reinado não terá fim. Onde está o reinado de César, dos Herodes, dos faraós, dos babilônios? Tudo se foi. Mas o reinado de Cristo é eterno e permanece vivo e ativo nos nossos dias. Por isso nós estamos aqui, porque Jesus Cristo não se fez filho de Deus, ele é o filho de Deus. Ele não se fez rei, ele é rei. E o seu reinado não terá fim. Eu gostaria também, amados, de ver algumas coisas lá em Mateus 26, ainda no Calvário, 26, do verso 31 a 35. No domingo passado eu preguei sobre a ousadia de Pedro dizer: Senhor, se for preciso eu dar a minha vida e morrer por ti, eu farei isso. E logo em seguida ele estava trancado com medo dos judeus. Agora vem um aviso mais aqui, em Mateus 26, do verso 31 em diante, quando Pedro é avisado por Jesus.
Eu gostaria de ver aqui no versículo 31. E aqui, meus amados, temos nós inseridos nesse texto. Eu não quero ler esse texto fazendo uma acusação a Pedro, porque eu sei, se eu estivesse lá, eu estaria inserido aqui também. Porque tantas vezes nós temos negado a Cristo no dia de hoje, com coisas mais simples, deixando de obedecer, achamos que temos capacidade, quando na realidade não temos. Então, Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei diante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, mais uma vez Pedro, disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, quando a gente fala assim, amados, de Pedro, a gente omite os demais, porque todos os demais disseram a mesma coisa: Senhor Jesus, se for preciso morrer contigo, morreremos. E às vezes nós olhamos para um texto como esse e achamos esses discípulos, mas às vezes, amados, é a história da nossa vida. Quantas vezes temos deixado de fazer as coisas que o Senhor nos manda fazer? Até mesmo no batismo, as promessas que fizemos e logo depois esquecemos daquilo que nos comprometemos. E é interessante que Pedro e os apóstolos não deram valor àquilo que Jesus falou. Talvez Pedro e os apóstolos eram: Jesus não nos conhece. Mas na hora, meus amados, na hora, os apóstolos tremeram e deixaram o Senhor Jesus sozinho. E logo depois, 26, 69 e 75, do versículo 69 ao 75, nós vemos aqui se cumprindo aquilo que Jesus falou aqui no Pedro negando Jesus várias vezes. E você pode ver que no versículo 74 ele chegou a praguejar. 26, 74. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. E Pedro lembrou da palavra do Senhor. E há algumas lembranças, queridos, aqui no Calvário, antes da crucificação de Cristo, que nos leva a um momento de tristeza, especialmente quando aparece em Mateus 27, verso 20 e 21, o concorrente de Jesus, alguém que aparece aí para concorrer contra Jesus, um marginal chamado Barrabás. 27, 20 e 21. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam: Barrabás. Amado, a que ponto chega o ser humano, sabendo quem era Barrabás? Mas sabe, às vezes o mundo nos aponta diante da jornada da vida cristã, quantas vezes nós estamos seguindo a jornada de Barrabás. Quantas vezes o nosso viver com Deus e com compromisso que assumimos e deixamos de assumir,
que deixamos de seguir os passos do Mestre para seguir os passos de Barrabás. Quantas vezes nós, pelo nosso testemunho e pela nossa vida, estamos fazendo coisas que desagradam ao Senhor, nos passos de Barrabás. Aquele povo que receberam milagres, aquele povo que foram abençoados, aquele povo que foram curados, agora pediram Barrabás. Cristo Jesus, que ele morra, mas queremos Barrabás. Quantas vezes é assim que a igreja está agindo nos dias de hoje? Barrabás, Barrabás e não Jesus. É lamentável e triste. É por isso que eu gostaria de hoje estarmos caminhando um pouquinho dentro do Calvário, dos acontecimentos, fazer uma análise, porque às vezes nós achamos que aquele povo era um povo mau e rebelde, mas vamos analisar a nossa vida, coisas simples, que nos comprometemos até mesmo no batismo, e logo estamos deixando a vida de oração, logo estamos deixando o compromisso de evangelizar, logo estamos deixando de contribuir com missões, logo deixamos de manter a igreja com os dízimos que nos comprometemos. Caminho de Barrabás. O Barrabás está impregnado na vida de muita gente. Eu espero que não na vida de nenhum dos irmãos aqui presentes. Que é tudo aquilo que nos comprometemos e facilmente vamos deixando de fazer e de nos comprometer. E aqui tem um grito de desespero, que esse grito tem ecoado pelo mundo afora. Milhões de pessoas estão seguindo e o mesmo desespero de Pilatos, que não sabia agora o que fazer. Ele sabia que Jesus era inocente e que os religiosos estavam dizendo tudo aquilo por inveja. E Pilatos, e agora o que eu faço? A sua esposa mandou um recado dizendo: Pilatos, não te envolvas com este justo, porque a insônia muito sofria por sua causa. E Pilatos agora, sem saber o que fazer, aqui no versículo seguinte, o 22. Vamos ler juntos, amados? Respondeu-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado o Cristo? Sabe, amados, há muita gente nas igrejas se dizendo evangélicas, batizadas, diante do que o mundo oferece, diante da disseminação do pecado, dos prazeres pecaminosos que o mundo oferece. E essas pessoas sabem que Jesus não compactua com isso, e nem Deus também. Chega um desespero, a igreja precisa, somos convidados a evangelizar, a orar, mas o pecado é gostoso estar por aqui também. É por isso que muitas pessoas estão no mesmo caminho de Pilatos, sem saber o que fazer. O que farei de Jesus chamado Cristo? Eu não sei, amado, diante dessa situação que nós estamos vivendo no Brasil, que nunca vivemos. Essa situação que Deus permitiu no mundo. Essa epidemia que tem estado em todos o nosso planeta. Diante disso, o que representa Cristo? Ele tem ocupado o nosso pensamento, ele tem ocupado a nossa vida, ou estamos mais olhando para o Covid-19 e fugindo dele? E agora? Sim, devemos fazer a nossa parte, mas não podemos perder a visão de Cristo. Que farei de Jesus chamado Cristo? Porque o pecado, ele é prejudicial para esta vida e prejudicial para a vida eterna. Por isso, que farei de Jesus chamado Cristo? É o grito de desespero. E ele chega no 24, fazer algo que não se justifica,
que não resolvia o problema de Pilatos. Verso 24, vindo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água e lavou as mãos. Isso não adiantava absolutamente nada. Mãos sujas, que a água não lava. E aqui, meus amados, eu gostaria de, juntamente com vocês, não vamos demorar tanto, chegarmos ao Calvário. Já fizemos essas acusações. Pedro espraguejou Jesus, lá em Marcos também, 14, 7, 1. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem. Eu jamais estaria aqui criticando a Pedro, porque eu sei que eu não sou melhor do que Pedro. Eu sei, se eu estivesse lá no lugar de Pedro, talvez eu estivesse agindo da mesma forma, e talvez até hoje eu estou agindo até pior do que Pedro, negando Jesus, ou deixar de fazer o que ele me mandou fazer. Agora, queridos, a terceira coisa, na cruz. Terceiro lugar, a cruz. Para nossa meditação e reflexão, ele deixou 7 expressões que a igreja é conhecida hoje como as 7 palavras da cruz. Antigamente, as igrejas, quando chegava esse período, faziam aquele culto das 7 palavras. Eu lá com o pastor Hernani Osório, foi realizado vários cultos. Eram convidados 7 pastores de 7 igrejas diferentes, cada um falando sobre uma das expressões de Jesus quando ele estava pregado na cruz. E Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã de sexta-feira. As trevas do meio-dia até as 3 horas da tarde. A primeira palavra de Cristo durante ainda o sol brilhando está lá em Lucas 23, 34, que foi esta: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nós sabemos que a princípio os 2 ladrões blasfemavam contra Jesus, diziam impropérios contra Jesus, está lá em Mateus escrito. Talvez nesse momento um deles não entendeu. Esses caras que blasfemam, que cuspiram nele, que fizeram coisas terríveis contra ele, ele agora pede ao Pai para perdoar, porque eles não sabem o que fazem. Talvez isto mudou a visão de um dos ladrões. Que amor é esse? Que homem é este? Nós estamos aqui dizendo palavrões contra esses romanos, e ele pede a Deus que perdoe, porque ele não sabe o que faz. Essa foi a primeira palavra. A segunda palavra de salvação, a palavra de perdão foi a primeira. Essa de salvação, lá em Lucas 23, 43, foi esta: em verdade, quando um dos ladrões, vendo atitude diferente, mudou de atitude, quando ele disse: em verdade, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu sempre falo isso, amados, porque eu gosto da atitude desse ex-ladrão, que a igreja romana chama de bom ladrão. Nunca ladrão é bom, sempre faz o que é mal e o que é errado. Bom é Jesus, que se compadeceu dele.
E quando ele declara essas duas coisas, eu acho fantástica. Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu acho essa declaração tremenda, reconhecendo que mesmo o trono de Jesus sendo uma cruz, mesmo ele sendo pregado numa cruz, mesmo quando a sua coroa era de espinhos, esse ladrão declarou: Rei, quando vieres no teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a terceira palavra de afeição, de amor, está lá em João 19, 26 e 27. Quando ele entregou Maria, sua mãe, aos cuidados de João, pelo que a Bíblia relata, o único dos apóstolos, daqueles que se comprometeram de morrer com Jesus, só João apareceu por lá, para receber a responsabilidade de cuidar de Maria, a mãe de Jesus, como homem. E a história diz que João cuidou até o fim da sua vida de Maria, morando em Éfeso. Foi o único apóstolo que não morreu assim assassinado. Cuidou. E ele disse: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Aí, amada, a partir desta palavra começou o sol a escurecer. De meio-dia até as 3 horas da tarde, escureceu o planeta. E veio a quarta palavra já na escuridão, que foi a palavra de angústia. Lá em Mateus 27, 46. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não aguentou a ausência do Pai. Ele não aguentou a ausência do Espírito Santo. E ele estava ali sozinho, assumindo sobre ele a carga tenebrosa, negra dos nossos pecados. Deus meu, nem o Pai pôde olhar para o seu filho querido. Veja, o amor de Deus é tão grande. Por que ele fez isso? Por mim, um miserável pecador, por nós. Mas ele fez. Entregou mesmo o seu filho para morrer. E Jesus disse: por que me desamparaste? E a quinta palavra, também na escuridão, a palavra de sofrimento. Tenho sede. Está lá em João 19, 28. Tenho sede. Amado, uma coisa de você ficar sem comer, você suporta, mas ficar com sede é insuportável. E ele pediu água. Aquele que criou os rios, aquele que criou as fontes, aquele que criou a chuva, pede água a nós, porque ali estavam os nossos representantes. Eu não estou dizendo, se eu estivesse lá, daria água para o Senhor. Talvez eu negaria também, porque eu não sou melhor do que ninguém. A única coisa que aconteceu na minha vida foi a suprema graça de Deus. De negar água. Aquele que criou tudo. Nós negamos água. Tenho sede, não foi dado água. E vem a palavra de vitória, lá em João 19, 30. Está consumado. Ele sentiu que cumpriu fielmente toda a determinação divina. Ele não falhou um ponto sequer. Oh, que amor tão grande por nós. Como nós temos tratado Jesus com tanta ingratidão. Fazendo a obra dele, às vezes até relaxadamente. Eu estou falando de mim como pastor. Quantas vezes o pecado de omissão está me pegando, por não estar fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. E às vezes fazendo porque uma denominação pede, ou porque a igreja está pedindo. A gente deveria fazer tudo para o Senhor, simplesmente movido por um amor profundo de gratidão, por tudo que Jesus fez por nós. E cadê os apóstolos? Onde estão aqueles que disseram: daremos, morreremos com o Senhor? Nenhum deles apareceu, ele ficou sozinho.
sozinho, apenas João estava por ali. Mas ele disse: está consumado. Os tradutores dizem hoje, se fosse traduzido numa linguagem mais simples, seria: dívida paga completamente. Helena, tua dívida foi paga. Maria, Antônio, Aloísio, Francisca, Teresa, tua dívida foi paga completamente. Não ficou nada pendente. Porque quando Deus analisou toda a vida de seu filho, o seu ministério cumpriu fielmente toda a justiça divina. Ele não falhou em nada. Está consumado. E veio a última palavra, a palavra de contentamento. A palavra de contentamento. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Queridos, como isso move a gente. Por isso, no meio dessa epidemia que vivemos, desse vírus que está aí, até esse nome me confunde às vezes para dizer, Covid, vamos olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Nós não podemos perder a visão de olhar para o Covid e olhar para a situação. Sim, estamos no meio disso, mas a igreja do Senhor sempre esteve no meio de grandes epidemias e a igreja do Senhor sempre saiu vitoriosa, aleluia. Nós não podemos nos encolher. Devemos sim obedecer às autoridades e à ciência, mas olhando para o Calvário. E até um irmão já perguntou: pastor, mas servo de Deus pode morrer com coronavírus? Pode. Se Deus permitir, pode. Se Ele permitir, como Ele está permitindo o que está acontecendo, mas se Deus quiser, no estalar de dedo, Ele pode acabar com isso numa fração de segundo. Ele é todo poderoso. E de repente, amado, o que eu acho lindo é os acontecimentos finais. Estou já encerrando aqui, amados. Mateus 27, 51, 52. Se você puder abrir sua Bíblia, Mateus 27, 51 e 52. Quando Jesus dá aquele brado de vitória, aleluia. Quando ele diz: está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o teu Espírito. Eu acho lindo o que acontece aqui no verso 51 e 52. Vamos ler juntos? Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam, ressuscitaram. Aleluia. E eu acho interessante, olha o versículo 53. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você imagine, quando Jesus deu o último brado, tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram e eles ressuscitaram, mas todos eles permaneceram lá, porque Jesus teria que ser o primeiro na ressurreição a aparecer. Ficaram 3 dias lá no cemitério ressuscitados, sem saírem de lá. E você imagine os moradores de Jerusalém, de repente vendo aquelas pessoas que morreram há anos, que foram sepultados, de repente andando pelas ruas, dizendo essa mensagem: quando o véu do templo se rasgou, agora nós teríamos livre acesso à presença de Deus, não precisaríamos mais de fazer sacrifícios, não precisaríamos mais de sacerdotes a interceder por nós, agora nós teríamos livre acesso à presença do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Também quando
houve a ressurreição, dizendo que a morte de Cristo venceu a morte, aleluia, e que está garantida também a nossa ressurreição um dia. Ah, queridos, que coisa maravilhosa. O cristianismo tem um túmulo vazio, porque Jesus não está lá. Ele está na frente da igreja, ele está operando no céu, intercedendo por nós. Queridos, eu gostaria de deixar essa palavra aos irmãos, encerrando já, eu gostaria de ler 2 versículos apenas com vocês, encerrando, deixando para reflexão de tudo que temos falado. No Calvário, um dos versículos que mexe muito comigo sobre Jesus é aquele texto lá de Marcos, que diz que quando Jesus foi entregue para ser condenado, fizeram filas de homens, pecadores, nojentos, imundos, e cada um tinha o prazer de cuspir no rosto de Jesus, ao ponto de cobrir o seu rosto, diz a Bíblia. Eu gostaria de ler apenas 1 João 4, 18 e 19. Vamos ler junto, amado? 1 João 4, 18 e 19, encerrando. Vamos ler juntos? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Atos 4:12, vamos ler juntos? Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro. Eu vou esperar os irmãos para ler junto comigo. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro. Aleluia. Não existe. Vamos ficar em pé, amados. Guarde esses 2 textos. Essa mensagem, fique no Calvário. O que mais te chama atenção no Calvário, queridos? O que mais te chama atenção? Eu gostaria, amados, se fosse possível, com os irmãos, encerrar cantando esse hino. Eu sei que nós estamos dentro do horário que o culto era 1h30 que nós estamos ainda. Vamos cantar este hino, 268, esse aí. Os irmãos que puderem me ajudar aí, a menina vai botar o playback lá, me ajude a cantar, quem puder, quem souber. Pendurado no madeiro, ó Jesus, pudeste assim destruir meu cativeiro e provar minha moça, enfim. Vamos cantar juntos a glória do Senhor. O irmão pode estar um pouquinho alto aqui o retorno, que eu sou meio surdo. Pendurado no madeiro, ó Jesus, pudeste assim destruir meu cativeiro e provar minha mão sem fim. Teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Este sangue que redeste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, ser propício ao pecador. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz.
Ser propício aos condenados a lutar na escuridão deste abismo de pecados sobre a dor, a maldição. O teu sangue foi vertido, respiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Amém. Os irmãos que estão no som, ao sair, os irmãos deixam ficar tocando depois, enquanto a igreja está saindo, sobre esse som bonito, esse hino de gratidão, porque Jesus Cristo nos resgatou na cruz. Ele matou o vírus pior que tem, que destrói o corpo e podia destruir a alma. Jesus venceu a morte. Senhor Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, em tua segurança, em teu amor. Que a tua presença esteja com cada um dos teus filhos e ajuda-nos, Pai, a vivermos amando-te de todo o coração. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão, que as consolações, que o poder do seu Divino Espírito seja com todos nós, irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Gostaria que você sentasse, fizesse só um minuto de oração. Vá lá no Calvário. Vá no Calvário e fale com Jesus em espírito. Enquanto os irmãos vão colocar o som deste hino tão lindo que cantamos.